Você pode sentar. Eu quero lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias capítulo 1, há uma palavra que o Senhor colocou em nosso coração e queremos compartilhar nessa manhã, e cremos que abençoará a sua vida. Você pode dizer amém? Então, antes de fazermos a leitura, eu queria que você pudesse fechar os seus olhos, que você pudesse pedir ao Senhor que pelo seu Espírito Ele possa ministrar ao seu coração nessa hora. Nós cremos, Senhor, que estamos aqui e a nossa estada aqui não é vã. Nós cremos que o Senhor, pelo seu Espírito, nos trouxe nessa manhã a esse lugar para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo e também para ouvir a sua voz. Por isso pedimos, fala-nos ao coração nessa hora. Não nos permita sair desse lugar sendo indiferentes àquilo que o Senhor nos tem falado. Nós pedimos isso, Senhor, confiados no nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Aleluia. Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Você pode declarar essa expressão comigo? Diga assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Aleluia. A história
de Neemias nos revela um homem de visão. Uma visão, ela estabelece o futuro que se deseja alcançar. Neemias, ele era um visionário, alguém que possuía a capacidade de enxergar além do comum. Ele era alguém que enxergava à frente do seu tempo. Era alguém que via o que com os olhos naturais não é possível ver. E a palavra nos diz que o relato do seu irmão Anani, acerca de como se encontrava Jerusalém, e a palavra declara, em grande miséria e desprezo, e os muros fendidos e as portas queimadas a fogo, viriam a demonstrar essa verdade. Porque Neemias, ele viria a ser aquele que restauraria as ruínas de Jerusalém. Você pode dizer amém? Olha, como visionário, os propósitos de Neemias eram claros. Ele via com clareza, ele via com nitidez, ele tinha uma visão precisa do futuro. E isso lhe possibilitava a agir a despeito das circunstâncias que lhe cercavam. Porque somente aqueles que conseguem ver além têm o poder suficiente para seguir adiante. E esse era Neemias. Neemias, ele nos ensina que uma visão clara nos manterá focados no propósito. O que muitas vezes nos faz, desvirtuar daquilo que nós temos para fazer, né? Ou nos desviar daquilo que nós temos para fazer, é exatamente a falta de uma visão clara. E acaba que nós vamos então nos embaraçando com tantas urgências, com tantas coisas que nos são apresentadas, que nós nos perdemos. Mas a Bíblia nos fala acerca de Neemias que ele era um homem de uma visão clara, e por isso ele estava focado no seu propósito. Perceba que após o relato de Anani acerca do caos de Jerusalém, a Bíblia nos diz que Neemias ele se pôs a chorar, a lamentar, a jejuar e a orar ao Deus dos céus. Todas as intenções de Neemias, ou todas as suas ações, elas apontavam para o seu propósito. Então, o seu choro, o seu lamento, o seu jejum e a sua oração, elas não eram desprovidas de propósito, mas elas eram intencionais. Então diz a palavra que ele fez confissão pelos pecados, pelos seus pecados, confissão pelos pecados de seus pais, confissão pelos pecados da nação. E é interessante que a palavra diz que Neemias, conforme uma palavra profética de Isaías, ele entra em juízo com o Senhor. Ele procura lembrar o Senhor das suas promessas. Ele diz: olha, Senhor, é verdade que tu disseste que se nós pecássemos, que se nós não mantivéssemos a nossa vida no Senhor, que se nós não atentássemos para os teus mandamentos, o Senhor nos espalharia por toda a face da terra. Mas se nós nos convertêssemos dos nossos maus caminhos, o Senhor nos ajuntaria e o Senhor nos traria de volta aonde quer que nós estivéssemos, e ali o Senhor nos abençoaria. Você pode dizer amém? E é interessante porque depois dessa oração, Neemias declara: nessa época eu era copeiro do rei. Sabe, você que conhece a história, na Babilônia Neemias alcançou uma alta posição de copeiro pessoal do Artaxerxes I. Essa era uma profissão de extrema confiança. Somente Neemias levava o vinho que era destinado ao rei, e cabia-lhe a função de provar do vinho para garantir que o rei ele não seria envenenado. E essa posição próxima ao rei lhe garantia estar diariamente diante do rei. E não somente isso, lhe permitia também que ele tivesse um livre acesso ao rei sempre que ele precisasse. E sem dúvida, essa posição como copeiro do rei, ela foi determinante para que Neemias ele viesse a se tornar quem ele se tornou no futuro. Aquele que veio para
governar Israel, ou melhor, Jerusalém, aquele que veio para restaurar os muros que estavam fendidos naquela cidade. Mas mais uma vez, eu quero me ater à expressão que diz: por essa época eu era copeiro do rei. Eu queria que você pensasse comigo, o que era que um copeiro poderia fazer diante de uma cidade em ruínas? Você já parou para atentar para isso? O que poderia Neemias fazer como copeiro diante de uma realidade de uma cidade completamente destruídas? É interessante porque por vezes nós achamos que para fazer grandes coisas nós precisamos estar em grandes lugares. E Neemias nos prova que isso não é verdade. O que de fato nós precisamos para fazer grandes coisas para o Senhor e para a sua glória é termos uma visão clara. Porque uma visão clara, ela nos manterá focados no propósito, naquilo que o Senhor ele tem para nós. Então, a visão de uma cidade restaurada levou Neemias a se apaixonar por uma cidade em ruínas. Perceba que esse não é o comum. O comum é aquele que está numa cidade em ruínas se apaixonar por um palácio. Mas somente aquele que tem uma visão clara, uma visão precisa acerca do futuro que Deus tem para si, é que é capaz de se apaixonar por uma cidade em ruínas. Então diz a palavra que ele chorou, lamentou, jejuou e orou por esta cidade. Uma visão clara nos leva a tomar atitudes que vão nos fazer concretizar aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Você pode dizer amém? Mas não apenas isso. A palavra nos diz que Neemias ele deixou a sua alta posição de copeiro do rei por uma cidade em ruínas. Você concorda comigo que isso não é convencional? Nós estamos sempre abrindo mão das ruínas pelo palácio. Não é tão comum abrir mão do palácio pelas ruínas, a não ser que você tenha uma visão clara. Só homens de visão estarão dispostos a deixar o palácio por uma terra em ruínas. Você pode dizer amém? E é interessante, queridos, porque olha, somente homens de visão é que estarão dispostos a fazer isso. Agora note, por uma visão, Neemias, o copeiro do rei, se tornou governador de Jerusalém. Somente alguém que consegue enxergar a partir daquilo que é plantado pelo Senhor no seu coração é que pode verdadeiramente seguir além. E também é notável que o sentimento de angústia, ele tomou o coração de Neemias. E essa angústia, ela não era propriamente sua, mas era uma angústia que fora colocada no seu coração pelo próprio Deus. Queridos, há uma diferença muito drástica entre angústias que nascem em nós mesmos, de nós para nós mesmos, e aquelas que são plantadas no nosso coração pelo Senhor. Porque olha, esse sentimento de angústia, ele empurrou Neemias para o seu propósito, porque foi algo que Deus plantou no seu coração. Diferentemente de quando nós temos angústias que são provenientes de nós mesmos, elas vão nos afastar do nosso propósito. Então entenda uma coisa, você não poderá fazer nada para Deus se você não tiver o sentimento dele. Nós não podemos fazer para Deus aquilo que simplesmente surge no nosso coração. Mas o nosso coração, ele precisa estar alinhado ao Senhor. E ter um coração alinhado ao Senhor significa ter o mesmo sentimento do Senhor. A palavra diz, olha, que tudo que eu faço, né, para Deus, como disse Paulo aos Filipenses, eu devo ter em mim o sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 5. Então entenda comigo que tudo que eu faço para Deus, sem o sentimento de Deus, é exibição, é performance. Isso não toca os céus.
Então nós precisamos ter um coração que seja um coração alinhado com o Senhor. Nós precisamos ter a visão do Senhor, amém? Então olha, o sentimento de Cristo Jesus, ele é forjado em nós a partir de uma visão clara do propósito de Deus para as nossas vidas. É interessante que lá em Apocalipse capítulo 4, verso 8, a palavra diz assim, olha: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão, declare comigo, cheios de olhos. E a palavra declara, ao redor e por dentro. E eles não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Diga amém. E o profeta Isaías, no capítulo 6, versos 2 e 3, ele diz assim, olha, que os serafins clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Então olha, perceba aqui que toda a revelação dos 4 seres viventes dos serafins era a santidade de Deus. Era aquilo que os seus olhos viam, aquilo que os seus olhos enxergavam. E eles declaravam uns para os outros. Não era necessariamente para o Senhor, mas uns para os outros eles declaravam: Ele é santo. Você viu? Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Mas a grande questão é: o que é que os teus olhos veem? O que é que os meus olhos veem? O que é que nós estamos conseguindo enxergar? Qual a revelação que nós temos tido da parte do nosso Pai? Porque os 4 seres viventes e assim os serafins tiveram a revelação de que Ele é santo. E o que é que nós estamos vendo? Neemias, ele pôde ver não simplesmente uma cidade em ruínas, mas ele pôde ver uma cidade restaurada. E por isso então ele se empenhou, por isso então ele trabalhou. Perceba que a nossa caminhada, ela será determinada por aquilo que os nossos olhos veem. Se tudo que você consegue ver é uma cidade em ruínas, você não empenhará tanto esforço para transformá-la. Mas se você consegue ver além, se você consegue ver uma cidade restaurada, valerá a pena todo choro, todo lamento, todo jejum, toda oração e toda a força empregada para que essa cidade ela possa ser restaurada. Então, o que enxergamos fala sobre a nossa visão. Perceba que Neemias, ele viu também mais do que um palácio e suas regalias. Ele viu uma cidade que clamava e ele então se colocou na brecha. Aliás, não é essa palavra que declara que o Senhor diz que Ele está procurando alguém que possa se colocar na brecha? E muitas vezes nós não nos colocamos na brecha porque nós não estamos ouvindo o clamor, nós não estamos vendo as ruínas, nós não estamos pela fé vislumbrando uma restauração e uma transformação. O que é que os nossos olhos têm visto? Qual é a revelação que nos tem sido dada da parte do Pai? Porque entenda, eu creio, a palavra nos diz isso, que o Senhor, Ele disponibiliza tudo a serviço da igreja, a serviço do corpo. Você pode dizer amém? Ele nos declara isso na sua palavra. Mas é preciso entender, irmãos, que isso é para o cumprimento de um propósito. Não é simplesmente para estarmos muito bem e confortáveis no palácio. Porque, via de regra, a revelação do Pai para nós vai nos tirar da nossa zona de conforto. Vai nos levar adiante. Vai nos levar a nos movimentarmos e fazer aquilo que somente homens de revelação podem fazer. Amém? É interessante porque quando nós não compreendemos isso, nós nos perdemos no caminho. É verdade que nós temos um destino. É verdade, como nós aqui cantamos, que há uma pátria celeste que nos aguarda. Sim ou não? Sim.
Mas é preciso compreender que esse é o nosso destino, não a nossa missão. Se nós não compreendermos isso, nós vamos, simplesmente nos acomodar, esperando que Ele venha. Quando na verdade Ele declara na sua palavra que o teu reino venha. Então nós somos aqueles que, como visionários, como aqueles que enxergam a revelação do Pai, nós não estamos esperando que, Ele nos leve para a realidade celeste, mas nós trazemos a realidade celeste para a terra. Jesus disse que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é nos céus, amém? Então o que o Senhor espera de nós é que nós possamos restaurar uma cidade em ruínas, amém? Agora, é interessante porque quando Neemias ele vê uma cidade em ruínas que clamava, ele se colocou na brecha, e a palavra diz assim, olha, Neemias chorou. E a pergunta que eu faço é, quem está disposto a chorar? Aliás, pelo que nós temos chorado? A Bíblia diz que Neemias ele chorou, a Bíblia diz que ele lamentou. Quem está disposto a lamentar? A Bíblia diz que Neemias ele jejuou e orou. Quem está disposto a jejuar e orar? Entenda que não há nada de errado em você fazer isso por si próprio, mas perceba, Neemias fez por uma cidade. Neemias ele estava se desprendendo de tudo aquilo que ele até já havia conquistado, para então restaurar uma cidade. Porque olha, a posição de Neemias, ela era uma posição privilegiada em relação aos demais. Ele estava no conforto de um palácio, acesso direto ao rei. Mas a palavra diz que quando ele então tem uma visão clara acerca da vontade do Senhor para a sua vida, ele se põe num lugar para ser resposta para uma cidade em ruínas. Você pode dizer amém? Aqueles que conseguem ver a partir da revelação do Pai, são estes que liderarão uma cidade em restauração. Qual a revelação que você tem de Deus para você hoje? O que é que os teus olhos lhe permitem ver? Muitas vezes, os nossos olhos estão sendo direcionados para o alvo errado. Muitas vezes nós estamos vendo as nossas possibilidades. Muitas vezes nós estamos vendo as nossas capacidades. Estamos vendo a nossa força, nós estamos vendo, o nosso poder aquisitivo. É preciso ver além. É preciso ver aquilo que o Pai está vendo, amém? Nós aprendemos com Neemias que homens de visão governam. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, homens de visão governam. Veja aí o capítulo 2 de Neemias, a partir do verso 4. A palavra diz assim, Neemias 2:4. O rei me disse, o que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor em sua presença, eu peço que o rei me envie ajuda à cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar a sua ausência e quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Então eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu deverei me alojar. Você pode dizer amém? Irmão, você percebe que é um copeiro que está mandando as cartas para o rei. Porque homens de visão governam. O rei diz para Neemias, o que você me pede? O que você precisa?
para que você possa colocar em prática a visão que o Pai lhe tem dado. E Neemias, então, ele vai recebendo autoridade para que por onde ele passe, ele possa ser favorecido, para que a visão que o Senhor lhe deu de uma cidade restaurada, ela aconteça. Agora, o que muitas vezes não acontece é quando nós queremos colocar em prática a nossa visão. Mas Neemias, ele recebe essa autoridade. Ele estabelece prazos. Eu vou passar tanto tempo, então eu voltarei. Mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. E a palavra então diz que o rei foi lhe concedendo. Olha que coisa extraordinária. E a palavra ainda diz assim, olha, até para a casa onde eu vou ficar, eu preciso que o Senhor libere para mim também aí umas madeiras, porque eu preciso me alojar em algum lugar. E a palavra diz que o rei assim lhe concede. Neemias é quem diz ao rei como é que as coisas vão ser. Interessante porque essa é uma verdade que ela é vista na vida de grandes homens de Deus na Bíblia. Por exemplo, José no Egito. Quando houve fome na terra do Egito, Faraó era o governante, mas quem governava era José. Você já parou para notar isso? Porque a Bíblia vai dizer para nós que o governante não sabia o que fazer. Porque, queridos, olha, em tempos de fartura qualquer um governa. Mas em tempos de escassez, somente homens de visão governam. E então José, ele começa a declarar como é que vai ser. E ele foi o responsável pelo abastecimento e a distribuição dos alimentos na época da fome. E por ser um homem visionário, ele matou a fome de muita gente. Nós também temos esse exemplo na Babilônia, onde a Bíblia diz que Nabucodonosor era o rei, mas quem governava era Daniel. Você entende que você não precisa se vender para que você possa governar? Você entende que você não precisa buscar favores de homens para que você possa governar? Agora, se você se submete, sabe, à autoridade do Senhor de toda a terra, você terá o favor dos homens. Porque é o Senhor mesmo quem assim fará. Agora é preciso sermos visionários. Se nós nos apropriarmos da visão de Deus para a cidade, se nós vermos a cidade como Deus a vê, nós seremos os responsáveis pela sua restauração. Nós veremos uma cidade em ruínas sendo transformada, amém? E é isso que o Senhor, Ele espera de cada um de nós. É interessante porque a palavra do Senhor diz lá em Isaías 6:3, um texto que nós já lemos, os anjos, eles declaravam, toda a terra está cheia da sua glória. Note que eles não declaram, ela será cheia da glória. Ela já está cheia da glória. Você viu a visão que foi compartilhada pelo Vinícius aqui nessa manhã? É uma visão que não condiz com a realidade hoje, mas essa é a visão que nós precisamos para pavimentar o caminho onde nós estamos trilhando, porque certamente nós chegaremos nesse lugar, amém? Porque assim como nós vemos, nós nos movimentaremos. Aquilo que você vê determinará o seu trabalho. Os anjos viram uma terra toda cheia da glória de Deus. E o que é que nós estamos vendo? Veja ainda que Neemias, ele foi à cidade de Jerusalém como um copeiro, não como governador, irmãos. Ele declarou, eu era o copeiro do rei. Então olha, primeiro ele fez, o título veio depois. Muitas vezes nós queremos títulos para que nós possamos empreender algo. E nós precisamos entender que isso é uma mera consequência. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos perceber que grandes homens de Deus fizeram o que fizeram, não por um título que tinham,
mas por aquilo que carregavam. Isso não mudou para os dias de hoje. Há muitos que estão esperando estar num lugar de autoridade para que possam fazer algo. E é preciso entender, olha, que não é o lugar de autoridade que vai nos permitir fazer algo, mas quando nós fazemos e nós já temos essa autoridade, então o Senhor nos coloca em posições estratégicas. Com isso nós entendemos que a nossa identidade, ela não está no título que nós carregamos, mas ela está no propósito que Deus colocou em nós. Você não precisa ter um renome para que você possa fazer algo. Sabe, queridos, a sua identidade está no propósito que Deus colocou em você. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos ter para fazer. E é interessante porque se essa é a nossa visão, consequentemente, se nós não tivermos, não faremos. Não é assim? Aí eu preciso fazer algo, mas se eu não tenho, eu não faço. E nós simplesmente nos acomodamos e achamos que isso não será exigido de nós. Mas a verdade é que o Senhor, Ele nos chama a movimentarmos a nossa vida pela fé. A Bíblia diz assim para nós, nosso Senhor Jesus Cristo disse: se creres, verás a glória de Deus, amém? Nós não precisamos de um sinal para que vejamos a glória, porque cremos, vemos, irmãos. É isso que declara a palavra do Senhor. Então a palavra, ela nos ensina que nós precisamos agir a partir da visão que o Senhor nos tem dado. Entenda uma coisa, se você não faz, porque você não tem o poder aquisitivo necessário, eu sinto lhe dizer, esse não é o problema. E por que esse não é o problema? Porque entenda, o Deus que você serve ainda sustenta profetas na casa de viúvas. Você entende isso? Queridos, o chamado do Senhor para as nossas vidas sempre será maior do que as nossas possibilidades. Porque se assim não for, você fará na sua força. E você então trará glória para si mesmo. Mas quando você entende aquele que lhe chamou e você realmente olha assim, olha, só o Senhor pode fazer isso, você então dará glória ao nome dele. A Bíblia diz lá em 1 Reis 17, nos conta a história que em meio a uma grande seca, Elias ele procurou um abrigo na cidade de Sarepta e ele foi hospedado na casa de uma viúva. Irmãos, esse não era o lugar mais apropriado para se hospedar. Esse não era o lugar mais aconselhável para se estar, num lugar de fome. A Bíblia diz que aquela viúva, ela só tinha um pouco, mais um pouco para si e para o seu filho, e ela já tinha determinado no seu coração, vamos comer e vamos esperar a morte. Até que alguém de visão entra no ambiente. Quando alguém de visão entra no ambiente, o ambiente se transforma. Ela disse, olha, eu vou morrer, o meu filho vai morrer. Ele disse assim, olha, prepara primeiro para mim. Você sabe muito bem que o profeta, ele representava a figura do próprio Deus. Se o pouco que você tem, você coloca nas mãos do Senhor, haverá abundância, irmão. Para si e para o outro. Para si e para o outro. Foi o que a palavra de Deus declara que aconteceu com Elias, assim fez. Então olha, a obra de Deus, ela não é feita com o dinheiro que nós temos no bolso, ela é feita a partir da mesa do rei, irmãos. Você consegue imaginar falta na mesa do rei? A mesa do rei, conforme declara a sua própria palavra, é um banquete. E ele nos convida a vir e assentar à mesa. O que nós tão somente precisamos é assentar à mesa, porque lá nós temos tudo. A palavra diz que nós somos herdeiros desse reino, amém? Paulo disse assim, olha, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, amém?
Então o que nós precisamos entender é que posicionamento geram mudanças. Muitas vezes as coisas não mudam porque nós estamos fazendo as mesmas coisas. É preciso se posicionar. E é preciso se posicionar em fé. E é preciso se posicionar a partir de uma visão que nos é dada pelo Senhor. Neemias, ele se posicionou no Senhor e isso o levou a grandes realizações. Todas as vezes que nós nos posicionamos em Deus, os céus se abrem e eles estão ao nosso dispor. Porque quando nós assim fazemos, nós glorificamos a Ele, amém? Então muitas vezes nós estamos chorando, lamentando, jejuando e orando pela causa errada. Muitas vezes nós estamos chorando, lamentando, jejuando e orando, porque as coisas não estão acontecendo do nosso modo. E entenda, não tem que ser mesmo do nosso modo. Porque existe um plano perfeito, que é o próprio Senhor que tem disponibilizado para nós, amém? Então é preciso se posicionar. Mais do que posição, entenda, é a disposição do coração que vai nos levar a grandes realizações. Você se posiciona e você se disponibiliza. Neemias, ele poderia muito bem chorar, lamentar e dizer: mas eu sou só um copeiro, eu não tenho muito o que fazer. Será que muitas vezes não é assim que nós estamos agindo? Talvez você possa olhar para si e dizer assim: mas quem sou eu na fila do pão? Deixa isso para o pastor Joaquim, para o pastor Ismael, para o pastor Paulo. Posicione o teu coração. Disponha o teu coração. E isso te levará a grandes realizações, amém? A disposição do coração é o que vai levar você além. Declara assim para o seu irmão, diga para ele: seja um visionário. Pois um visionário nunca se acomoda. Sabe, irmão, se nós não formos visionários, nós vamos trabalhar para chegar num determinado lugar e ali vamos ficar. É interessante, né? Mais uma vez, porque o Senhor, ele já vinha falando ao nosso coração. Você vê aí o avô do Vinícius. Trabalha, né? Rala, pega um capinzal, prepara um templo, traz pessoas. Quando está tudo bom, é hora de abrir mão e começar tudo de novo. E outra vez. E outra vez. Somente homens visionários é que agem assim. Porque sabe o que é comum? É você começar a fazer um bom trabalho numa igreja talvez assim, mais acanhada, e a expectativa muitas vezes que rola no coração é: alguém vai me ver. E alguém vai me convidar. E eu vou para um lugar maior, melhor, mais visto, mais bem pago. Homens visionários se apaixonam pelas ruínas e a transformam. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida, querido. O que você precisa entender, olha, não há nada de errado com você, você está no lugar certo. Amém? Você está no lugar certo. Olha, conheça o seu propósito. E a fé, ela vai alimentar o seu propósito. Você pode dizer amém? Sabe o que é interessante? A palavra diz assim: olha, Deus fará infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Assim Ele declara na sua palavra. Se você crê, diga amém. Então entenda, não são as tuas necessidades que determinam o que você precisa, é o poder de Deus. Porque muitas vezes você está dizendo: Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Mas não é o que você precisa, não é o que você necessita, é o poder de Deus. E sabe o que é que o poder de Deus faz?
infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Será que não é hora de nós largarmos mãos, irmãos, daquilo que nós estamos pensando e dizer: Senhor, o teu poder sobre mim? Porque o poder de Deus, queridos, ele está disponível, amém? Ele disse: olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará. Nós precisamos crer que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. E nós precisamos então nos movimentar em fé, a partir de um coração posicionado, amém? Porque o Senhor é quem, assim Ele quer fazer. É Ele quem diz assim: olha, Pastor Valder, mais do que você pensa, mais do que você pede, o poder dele opera em sua vida conforme o propósito que ele tem para você. O propósito de Deus, irmãos, é maior, infinitamente maior do que os planos do nosso coração, amém? Ele diz: olha, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais altos. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, e são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança, visão, amém? Uma visão clara. Sabe, queridos, quando você tem uma visão clara, uma visão precisa, o teu coração se alegra. Muitos estão arduamente entristecidos no processo, não é pelo processo em si, é por falta de visão. É porque não estão vendo aquilo que o Senhor preparou para ele. Porque quando nós vemos, nós nos alegramos. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, por esta causa eu me alegro. A Bíblia diz: ele se alegrou no processo da cruz e na crucificação, por aquilo que lhe estava reservado, a minha vida, a sua vida e a vida de tantos que nele creem, amém? Então, quando você tem uma visão clara, como diz o cantor, né? A gente passa pela prova dando glória a Deus e se alegrando, amém? E se alegrando. Por isso, conheça o seu propósito. Sabe uma coisa muito importante? Quando você conhece o seu propósito, você não anda debaixo de domínios de homens, com um pires na mão, mendigando migalhas para fazer algo para Deus. Irmãos, eles é que tem que nos consultar. Eles é que tem que vir ao nosso encontro. Porque afinal de contas nós temos uma revelação do céu, amém? Ah, mas você pode dizer: mas eu não tenho dinheiro. Mas o poder de Deus está à sua disposição. No dia que você se movimentar no reino pelo dinheiro que você tem no bolso, o dinheiro é o teu Deus. Você entende isso? É pela fé, irmãos. A palavra diz: é de fé em fé, de glória em glória. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas a gente não se preocupa. Agora a gente se organiza hoje. O dia de hoje a gente se preocupa. Quando você conhece e anda no seu propósito, Deus levanta você, alguém, para abençoar você. É assim que ele faz. Olha, Neemias, ele propôs no seu coração restaurar os muros de Jerusalém. Mas só que ele era só um copeiro. E a Bíblia diz que um dia ele se apresenta diante do rei. E a Bíblia diz que ele está triste. E o rei olha para ele e diz assim: o que foi que aconteceu, Neemias? Você está triste? O Sport perdeu hoje, foi? Vocês gostaram, né? Neemias, o que é que está acontecendo, Neemias? Eu sou só um copeiro. Se você não tem, mas se você tem uma visão clara, o coração do Senhor, o Senhor vai levantar quem tem para te abençoar. O que é que você quer, Neemias?
só preciso de umas cartas, de umas autorizações, de umas madeiras, de acesso livre para que eu possa entrar, pegar o que eu preciso. É só disso que eu preciso. E é interessante porque, olha, entenda, o único favor que você precisa é o favor de Deus sobre a sua vida. Se o favor de Deus estiver sobre a sua vida, todos os demais favores estarão à sua disposição. Então, olha, busque o favor de Deus, amém? Não dos homens. Mas saiba que se você tiver o favor de Deus, todos os demais favores para o cumprimento do propósito que Deus colocou no seu coração, eles estarão à sua disposição. Por isso, eu quero ainda lhe dar uma chave muito preciosa. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: ande com visionários. Entenda bem isso. Olha, você vai abraçar a todos, você vai amar a todos, mas você precisa selecionar com quem você anda. Porque olha, conforme vimos, um visionário, ele tem a capacidade de ver além, ele tem a capacidade de enxergar aquilo que não foi visto. Se você tiver um não visionário ao seu lado, ele vai dizer: larga disso. Tu tá doido? Tu acha mesmo que tu é capaz, que tu é essa Coca-Cola toda? E ele vai querer matar a visão, o propósito que Deus colocou no seu coração. Então olha, nós precisamos do tipo de pessoas visionárias ao nosso lado. Resumindo, você precisa de um doido para estar ao seu lado, para dizer: vamos, vamos. Ah, mas a gente não pode, é por isso mesmo que a gente vai. Porque não é na nossa força, irmão. Então nós precisamos entender isso. Então olha, visionários têm a capacidade de enxergar em nós aquilo que nós mesmos não enxergamos. Veja o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha saído da casa de seu pai. Por quê? Porque seu pai perdeu a visão. Se você está num lugar, querido, que não tem visão, você precisa sair desse ambiente. Havia uma promessa de Deus acerca da sua vida, sobre uma terra que manava leite e mel, sim ou não? Agora, o que Abraão não sabia é que essa não era uma promessa geográfica, não era sobre uma terra, mas era sobre ele mesmo. Estava nele, declara a palavra do Senhor. O Senhor disse: Abraão, em você todas as famílias da terra serão abençoadas, amém? Só que Abraão ainda não tinha entendido isso. Ele estava procurando uma terra, ele estava procurando um terreno. Se tivesse a Demicon naquele tempo, né, até que poderia ajudar. E aí Melquisedeque diz: ei, está em você, cara. Está em você. Talvez você tenha vindo aqui nessa manhã só para ouvir o Senhor lhe dizer isso. Aquilo que você está procurando já está em você. Não está em nenhum outro lugar. Está em você, então se desperte, amém? Melquisedeque, um visionário, viu em Abraão aquilo que Abraão não via em si mesmo. E ele então destravou Abraão para aquilo para o que ele estava destinado a ser. Então entenda, olha, não ande com pessoas que rebaixam você. E aqui eu quero que você entenda, quando eu declaro não ande com pessoas que lhe rebaixam, eu estou falando de diminuírem você do seu propósito. Não estou dizendo aqui, irmãos, agora que você vai ser, sabe, um bambanzinho. Olha, esse aqui serve, esse aqui não serve, não. Não é isso. Existem pessoas que estão caminhando na mesma direção, que estão vendo a mesma coisa que Deus está lhe mostrando. Você deve se unir a essas pessoas e juntos vocês vão fazer um estrago na terra. Você pode dizer amém? Neemias,
Ele foi como Melquisedeque na vida de Abraão para os miseráveis de Jerusalém, irmãos. Você já parou para pensar em como Deus faz as coisas? Agora saiba uma coisa, quando você se torna um visionário, você tanto vai despertar pessoas que vão te ajudar, como pessoas que vão querer destruir você. É assim que acontece. Mas olha, o que se requer de nós é que nós possamos ser fiéis àquilo que o Senhor nos tem mostrado, amém? A Bíblia diz que existia um trio, parada dura: Tobias, Sambalate e Gesem, turma da pesada. E a Bíblia diz assim, eles disseram assim: olha, ainda que vocês reedifiquem o muro, vindo uma raposinha vai derrubar o seu muro de pedra. Mas Neemias via nos miseráveis de Jerusalém os restauradores da cidade. Você já parou para pensar que Deus confiou pessoas ao seu lado? Eu não sei quanto a você, mas uma coisa eu digo: eu tenho os melhores. Eu nada poderia fazer sem eles. Eles são extraordinários, irmãos. Eles são tudo que eu preciso. Eles são doidos. Quando a gente disse assim, ó, vamos largar tudo e vamos embora, o povo começou a gritar, aleluia, glória a Deus. Eles são mais doidos que eu. O Senhor, Ele vai colocar pessoas ao seu lado para andarem com você, pessoas que vão acreditar na visão que Deus tem lhe dado, amém? Aí alguém pode olhar para você e vai dizer assim, ah, mas olha, eles não têm poder aquisitivo, eles não têm isso, eles não têm aquilo, eles são só uns poucos que não podem muita coisa. Foi o que Tobias, Gesem, Sambalate declararam: são os miseráveis de Jerusalém. E ainda que intentem fazer alguma coisa, uma raposinha vai vir derrubar. Neemias disse: eles são restauradores. Um visionário, ele carrega consigo uma graça e um poder de plantar no coração de alguém que se vê como miserável, se enxergar como restaurador. Eu consigo imaginar, sabe, pouco a pouco, de uma cidade em ruínas, aparece um e diz: estou com você, Neemias, vamos nessa. Daqui a pouco aparece outro, daqui a pouco aparece outro. E tem uns que estão só olhando de longe, nem estão acreditando tanto. Não é verdade? Aí de repente você começa um tijolo, você começa outro, daqui a pouco começa a tomar uma forma e eles dizem: olha, vamos nos unir a eles. Porque você é um visionário, amém? Interessante, porque estes homens, eles quiseram tirar Neemias de seu propósito, convidando-o para estar com eles. Aí Neemias disse assim: olha aí, eu estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer. Por que eu cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter com vocês? Da mesma forma que Deus vai levantar pessoas para estarem com vocês, outras pessoas também serão levantadas para quererem tirar vocês do propósito. E você precisa discernir entre uma e outra. E olha, eu não estou afirmando, mas eu apenas estou dizendo aqui que talvez aqueles que Deus vai levantar para estar com vocês são os mais improváveis. Você vai dizer assim para si mesmo: mas Senhor, não tinha um melhorzinho não? Você lembra de Davi? Que exército, irmão. Os fracos, os medrosos, os angustiados. Meu amigo, você andar perto de alguém angustiado de alma não é fácil não. Davi, esse daí é o que eu tenho para você. Então vamos embora, Senhor. Olha quem Davi se tornou, irmão. Olha quem esses caras se tornaram. Então Neemias estava dizendo assim: olha, eu não vou andar com aqueles que querem me rebaixar no meu propósito.
Estes que querem te rebaixar agem de uma maneira sutil e sagaz. E eu finalizo compartilhando isso com você. Primeiro, eles vão dizer assim para você: o que é que fazem esses fracos judeus? Eles querem atacar a sua pessoa. Quem você acha que é? Quem você pensa que é? Sabe por quê? Porque a visão de Deus para você sempre vai ser maior do que você. Sempre. E aí de repente você começa a ver aquilo que somente Deus está vendo e enxergou para você. E você diz: vamos embora. Você chega todo empolgado. E aí eles vão dizer assim: quem você pensa que é? Pode vir alguma coisa boa do alto do bigode? Para você que não sabe, é assim que esse lugar é chamado, viu? Foi por isso que eu deixei minha barba crescer, o bigode, para ficar acarado. Segundo, ele diz assim: olha, permite-se-lhe isso. Eles acusam as nossas intenções, as intenções do nosso coração. Terceiro, ele está dizendo assim: olha, sacrificarão. Ou seja, eles vão tentar nos fazer duvidar do nosso relacionamento com Deus. Deus pode tudo, irmão. Amém? E se nós já estivermos alinhados ao seu propósito, nada poderá nos deter. Mas o diabo vai se levantar e vai dizer assim: e aí, você vai sacrificar mesmo? Você vai se relacionar mesmo? Você acha que você pode? E outros vão dizer assim: olha, acabarão a obra num só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? Ele vai tentar nos convencer que nós não temos capacidade para realizar a missão. Neemias, você é desqualificado, o teu povo é desqualificado, vocês não vão tocar adiante essa obra. E ainda que vocês reedifiquem, uma raposinha vai destruí-las. Ou seja, ele quer destruir, atacar a qualidade do nosso trabalho. Está em Neemias 4, de 1 a 3. Então eu quero dizer para você nessa manhã, diante da visão que o Senhor lhe tem dado, daquilo que o Senhor tem plantado no seu coração, diante daquilo que você carrega, você precisa andar com um visionário ao seu lado. Você precisa andar com alguém que enxerga aos olhos do Senhor, que enxerga aquilo que Deus vê. Ande perto de um visionário até que você se torne um. Você pode dizer amém? Então nessa manhã, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para um alinhamento de visão. Talvez você possa ter chegado aqui nesse lugar com as lentes inadequadas, e o Senhor quer colocar uma nova lente sobre os seus olhos, para que você possa ver como Deus vê. Você só precisa disso. Tudo mais já está à disposição. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Sabe, eu sempre costumo dizer que nós precisamos dar uma resposta ao chamado do Senhor para a nossa vida. Nessa manhã o Senhor, Ele falou ao nosso coração. Nessa manhã o Senhor está nos chamando para nós nos desviarmos de todo o caminho que é propriamente nosso, irmãos. Porque é um caminho sobremodo excelente que o Senhor preparou para que você andasse nele. Então vamos nessa manhã, no nome de Jesus, fazer como Neemias. Porque Neemias estava dizendo assim: Senhor, quando ele começou a confessar os pecados dos seus pais, os seus pecados e o pecado da nação, ele estava dizendo assim: olha, até agora nós estávamos vendo errado. E quem vê errado anda no caminho errado. Ele disse: olha, eu preciso voltar para o caminho.
Entenda, eu não estou dizendo com isso que você está andando no caminho errado, não é isso. Mas que eu quero que você entenda que existe um caminho mais excelente, no qual o Senhor quer que você entre hoje. Uma visão mais clara acerca do que o Senhor tem para você, amém? Até porque, entenda, não é em toda mesa, irmão, que você vai sentar. Porque algumas mesas, por mais gloriosas, suntuosas que sejam, elas podem querer desviar você do seu propósito. Nabucodonosor disse assim: Davi, senta na minha mesa, come da minha comida. Daniel, eu falei uma coisa pensando em outra, ainda bem que eu tenho me auxiliar aqui, né? Daniel, senta na minha mesa, come da minha comida, bebe da minha bebida. Daniel disse: essa mesa não é para mim. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. E Daniel ficou ali naquele seu jejum. E Deus lhe deu a visão que ele precisava. Mas há uma mesa, há um banquete preparado. E o Senhor nos convida hoje, amém? A sentar essa mesa e comer desse pão. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa hora.